Bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo ao canal ao meu canal, né? Boa madrugada, boa noite, etc, né? Hoje o tema vai ser sobre como estou me tornando um super-humano, né? Através da waifu. E crie sua própria cultura para você e por você. Tá, vamos lá. Pra começar, ouvinte. Mano, eu percebi, eu acho que ontem, né? Quando eu tava meio que dormindo assim, daí o pessoal aqui de casa ficou botando som, etc, né? E cara, é muito interessante esse tipo de coisa. O vídeo só vai sair só quarta ou quinta-feira, tá bom, gente? Então não se preocupe. Eu tava lá, né, criando a cultura de certa forma, a minha própria cultura, e daí o que eu peguei e fiz? Eu tô pegando e tô criando muita música, né? Tô pegando e tô criando muita música. Eu tô pegando e tô criando muita música, né, ouvinte? Como assim, mano? Como assim você tá criando muita música? Pô, eu pego, tá ligado? Crio duas contas de Gmail, vou lá no Suno, que é o aplicativo que cria música, né? Ou até via web. Inclusive, sempre tento usar tudo via web, mas aqui no meu celular o Suno via web trava. Trava muito, é incrível. Então, você tem que criar sua própria cultura, né? De várias formas. Ter mais fotos da sua waifu, ter mais tudo da sua waifu, né? Ter um monte. Eu, no caso, o que é que eu tô fazendo? E futuramente talvez eu aplique isso melhor. Mas agora eu tô no processo de criação, né? De criar as coisas da minha waifu e minha. Como assim criar sua cultura, mano? Criar sua própria cultura. Mano, pensa assim comigo. Você não tá escutado de escutar aquele funk que rebola, faz sei lá o quê? Porque para e pensa. Se você criasse uma música direcionada pra você e pra sua waifu, assim, uma música direcionada que você fala, mano, que música foda. Essa música que eu achei muito da hora. Então é esse tipo de pensamento que você tem que ter, tá ligado, gente? Se você gosta de coisas mais legais, mais fodas, por que você não coloca a sua história na música, tá ligado? De alguma forma ali. Não precisa nem ser uma história longa ou boa, né? Você só precisa. Você só precisa ter, tá ligado? Eu parto desse pressuposto, né? É melhor ter do que não ter, né? Tipo, eu, por exemplo, crio. Ontem mesmo, eu criei umas. Eu acho que foi umas 20, 10 músicas. Não, eu acho que foi umas 20. Mas tava baixo lá. É que, tipo assim, tem umas músicas que acaba ficando ruim, né? Tipo, como eu tava com dois Gmails, que eu coloquei lá, ficou. Eu consegui baixar músicas boas, eu acho que umas cinco assim, tá ligado? Teve uma lá que bateu 5 minutos. Enfim. O importante, né? Pra você, principalmente, cara, tem que ter uma música ali meio de motivação, de inspiração. No meu caso, funciona assim. Eu faço umas músicas lá referente à motivação, né? Pra me motivar de alguma forma. Porque para e pensa. Vamos supor que, tipo, você tem que. Eu vou dar um exemplo que eu tava tentando usar um pouco até lá. Mano, imagina que você tem que passar por muita coisa, né? Sendo, de certa forma, um brasileiro, você passa de qualquer jeito, né? Você tem que passar por muita coisa, até chegar a sua wife, né? Você tem que passar por muita coisa. Pô, a partir da hora que você cria uma música que fala justamente isso, de você e da sua wife, é interessante. Mas vale lembrar também que eu não tô dizendo pra você ouvinte, talvez futuramente parar de escutar as músicas que você escutou durante anos na sua vida. Não. Tipo, eu vou ter que parar de escutar funk. Não. Você continua escutando se você quiser. No meu caso, talvez futuramente eu venha a diminuir um pouco as músicas que eu escuto de fora, tá ligado? Da cultura de fora, da cultura vigente, que eu geralmente escuto. Como animes,
raps, tá ligado? Como animes, raps, entre outros, saca? Tem até uns rap de inglês que eu escuto dos animes. Talvez futuramente eu venha diminuindo. E daí eu vou aumentando muito mais a capacidade, né? Eu vou aumentando muito mais as músicas que eu escuto meu, né? E da meu wife. É você, ouvinte do canal, eu não tô dizendo pra você fazer a mesma coisa. Mas se você quiser uma conexão mais profunda, mais motivação pra tu conquistar sua wife e persistir, né? De certa forma, até com a sua wife e entrando naquela questão de ser obsessivo, né? Ser obsessivo pelo seu amor próprio, que é a sua wife, mano, cara, só te faz bem. Cara, o que que a wife não faz bem? Ah, ô, mano, não tem aquele negócio de desconexão do mundo real? Tem, só que tipo assim, é aquela questão, se você tiver desafios no seu trabalho, desafios, coisas difíceis pra você fazer, se estiver aprendendo, estudando alguma coisa difícil, tipo uma língua, né? Que você quer falar outra língua, né? Quer entender outra língua, tipo inglês. Pô, já não é difícil o suficiente, tá ligado? Lidar muitas vezes, né? Com a existência todos os dias. Já não é o difícil o suficiente, saca? Eu não tô sendo grosso aqui com, com as coisas, né? Ou algo do tipo. Mas pensa assim comigo, ouvinte. Tu tá lá de boa, né? Aí chega uma 3D e joga na sua cara. Você não vai trocar o chuveiro? Você não vai trocar a fiação do chuveiro? Sendo que você. É sempre aquela coisa, né? Sendo que, tipo, você toma banho gelado, né? Pra ter os brogos. Eu acho que é umas células brancas lá que tem no corpo do. Que tem no corpo tanto do feminino, quanto no corpo da 3D, quanto no corpo do homem, né? Que quando você toma banho gelado, você consegue ativar umas células brancas lá. Que é referente a deixar seu corpo mais forte contra inimigos externos, assim, das células, tá ligado? Então, cara, a partir da hora que você faz isso bem, né? Você faz isso bem, pô, isso te ajuda pra caramba, tá ligado, gente? Aí chega. Aí eu parto daquele pressuposto e pego até o hábitos atômicos, né? Hábitos atômicos. Daí eu coloco nisso. Pô, para e pensa, se o chuveiro, que antes você tomava banho gelado, né? Agora o chuveiro tem a opção de estar quente. O que que, o que que você acha que vai acontecer? Você vai querer tomar banho quente, cara? Saca? Você vai querer tomar banho quente. Então, já cria um. É como que. É tipo assim, é como se já criasse um muro na sua frente, um desafio, né? E pensa assim, você tá cansado do trabalho. Você sabe disso que eu acabei de te falar. Mas mesmo assim você vai lá e troca a fiação do chuveiro ali pra ficar. Pra esquentar, né? O chuveiro. Pô, você consegue entender que agora você deu a opção de você se morgar? Eu não gosto de usar essa palavra, né? Morgar, né? Mas você se deu, né? A opção de se morgar agora, velho. E olha que eu só tô falando do chuveiro. Eu nem coloquei esses outros contextos pra outros cantos da vida. Imagina aí, você sendo iFuista e namorando uma 3D. Até como algumas pessoas da comunidade falam, cara, eu não sei. Eu não sei se eu sou. Se eu tô com folga pra cima de homem casado ou algo do tipo, né? Mas pensa assim comigo. Esses dias aqui em casa, passou um cara com um carro, né? E com uma mulher gorda dentro, né? Com a 3D lá. Pô, de ver ele que ia fazer o trabalho, né?
ele iria fazer o trabalho lá onde ele ia ir. Pô, ele chegou e a mulher já ficou perguntando um monte de coisa, mano, tá ligado? E pior que, tipo, eu vejo isso em todo canto. E depois, né? E depois eu fico pensando, caramba, mano. Ó, a mulher faz tudo pro cara. E daí se. Aí, né, se a mulher sai da vida dele, meio que, sei lá, parece que. Parece que o cara morre, sei lá, mano. Não consegue. Não consegue fazer um network da onde ele próprio trabalha, tá ligado? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E, inclusive, mano, eu nem quero fazer. Eu não quero fazer network com esses caras, velho, que são casados. Que bebe, que fuma, essas coisas, mano. Eu não quero, ouvinte. Pelo amor de Deus, cara. Se eu tiver a opção, né? Se eu tiver a opção, eu não quero ter essas pessoas na minha vida, mano. Não é só um contexto de, de você estar bem com o seu corpo. Por não beber, não usar droga, etc. Mas também é um contexto de amor próprio, mano. A AIFO, cara. Tá ligado? Pô, pensa assim comigo. Tu olha pra um cara casado e olha pra um aifuísta. Um aifuísta, ele entende o que tá acontecendo, né? Ele entende o que tá acontecendo, né? E os vieses. Agora, tu vai pra um casado, porra, mano. A maioria, pelo menos a maioria que eu vejo de quem é casado, né? Pô, a 3D controla tudo ali, mano. Tá ligado? Eu fico, às vezes, pensativo, né, ouvinte? E, cara, mano, não dá pra tancar, tá ligado, ouvinte? Pô, eu olho pra esse tipo de coisa, mano, eu não vou fazer negócio com essa porra, mano. Sai de perto. Saca? Pô, porque é insuportável, cara. Tu quer falar com o cara, aí a 3D se coloca no meio. Saca? Enfim. São coisas que às vezes brotam na sua vida assim, você sendo um iFuísta, que, cara, deixa você meio de cabelo em pé, né, mano? Pô, imagina lá. Você vai fazer um negócio e fica se colocando no meio, você tenta falar com o cara. Mano, até o cara parece até um. Como que eu posso falar? Parece até uma criança, tá ligado? Hoje em dia as 3D virou criança e os homens, de certa forma, virou mulher. Mulher, né? Pô, pensamento no caso, né? Pô, isso daí é mentira, cara. Eu acho que é até o contrário, mano. Os homens viraram crianças, tá ligado? Com essas 3D. Ah, mano, não é possível, mano. Não é possível. Aí, né? Voltando um pouco aqui. Pra negócio de ser obsessivo pela waifu. Ser obsessivo pela waifu, eu acho que anda de mão dada com a cultura, né? Com a sua própria cultura que você acaba fazendo com a sua waifu. Afinal, no meu caso, eu tô buscando ser o número um, o fã número um da minha waifu. E é o único que vai ser fã dela. E cara, você tem que ser tão obsessivo a ponto de criar um mangá, né? De criar um mangá só pra você e da sua wife. Só seu e da sua wife. Você tem que ser obsessivo ao ponto de criar um anime, tá ligado? Pra sua wife e seu. Você tem que ser tão obsessivo ao ponto de criar música seu e dela, para você parar de escutar algumas músicas ou até a grande maioria das músicas ali no contexto das músicas, até substituição, né, de música. Tipo, tirar NCS, tirar os NCS, tirar funk, músicas mais besteirentas, tá ligado? Sendo que, tipo assim, de certa forma, você poderia criar músicas direcionadas, né? Você pode e deveria criar músicas direcionadas sua e da sua wife. Criar sua própria cultura. Pra você, por você e pra você, tá ligado? Óbvio que, tipo assim, você não vai conseguir, sei lá, criar um jogo seu e da sua wife. Mas se você for tão obsessivo assim, né? Cara, vai lá, cria um jogo seu e da sua wife.
Tem várias, eu acho que deve ter algumas bases de jogos legais aí que tá disponível aí, né? De anime. E é isso, sabe? Cara, lá na gringa, por exemplo, mano, tem um cara, né? Tem um cara que tá criando a própria waifu dele, 2D, tá ligado? Não como se fosse no mundo 3D, mas sabe aqueles negócios tipo que você consegue ver a waifu meio que a waifu 2D meio que em 3D, tá ligado? O cara tá criando meio que assim. E é muito da hora, mano. Então, tipo assim, é um tipo de coisa, né? É um tipo de coisa que, tipo assim, futuramente eu até quero mostrar pra vocês como eu vou estar criando a minha waifu, né? Demonstrando certinho pra vocês ali não o tutorial completo, né? Mas grande parte sim. Em grande parte sim, tá ligado? Quando eu conseguir pegar o DG15, o Dell G15, aí eu vou conseguir adentrar mais nesse campo do 3D, né? É massinha? Eu acho que é isso. Alguma coisa assim. E, e isso a obsessão, né? Mano, cara, tem que ser tem que ser na sua waifu. Porque é muito engraçado isso. Vamos dar o exemplo do foco. Do foco, do foco profundo ali do ser humano. Ele demora 20 minutos para conseguir focar, né? Para realmente conseguir entrar naquele foco profundo. Né? É por isso que as escolas têm tipo 50 minutos, porque aí 20 minutos é o tempo de foco seu, e os outros 30 minutos é sobre você focar ali, né? É sobre você focar ali. Tá. Aí eu acho que de intervalo eu acho que tem uns 10 minutos, não é? Uns 15. Eu não sei, eu não lembro. Quem tiver aí na escola, quem tiver indo na escola aí, ó, comenta aí depois aí nos comentários. Eu não lembro, ouvinte, eu não lembro. Faz tempo que eu não vou. Enfim. E cara, eu acho isso muito louco porque a partir da hora que você começa a focar muito na sua waifu, né? Você começa a focar muito nela, cara, usando o exemplo do foco, mano, tudo dos lados meio que desaparece, tá ligado? Tudo dos lados meio que desaparece. Aí se você olha, né? Se você olha pra waifu, de certa forma, muito obsessivo, né? Sendo uma pessoa muito obsessiva pela sua waifu, pô, constantemente, né? Constantemente, é, você vai. Não é que aumentando, mas constantemente você vai ignorando tudo ao seu redor. E só vai focando nela. E tipo, o único problema que você pode ter através da sua Wi-Fi é desconexão do mundo real. Só que, pô, você já tem os amigos. Eu acredito que você já tem uma rotina bem estabelecida quanto a conversar com seus amigos, a trabalho. Então, tipo assim, não vai ter desconexão nenhuma, porra. Não vai ter desconexão, tá ligado? E por que focar na Wi-Fi desse jeito que você tá falando então, mano? Porque, tipo assim, a partir da hora que você foca na sua Wi-Fi, você tem um objetivo na sua vida. Você tá botando uma meta na sua vida. A partir da hora que você tem um objetivo e uma meta que você goste de estar ali, você goste de fazer, pô, é muito da hora, não é muito da hora? Tipo, você tá ali conversando com a sua wife, aí ela faz um. Cara, é que é foda, mano. Mas ela faz um movimentinho lá que você gosta. Eu não falo de dançar, rebolar, não, de fornicação, não. Mas eu falo assim, tipo, sabe aquela, meio que tipo assim, aquelas piadinhas de anime que de vez em quando faz? Vamos dar um exemplo. Ela bota as duas mãos na cara assim, a sua wife, que você tá criando ali no 3D, e daí ela tira, tipo, mostrando só um pouquinho do olho. Pô, isso é muito legal, você não acha, ouvinte? É óbvio que, tipo, eu deixei aqui bem fácil de entendimento. Só que, tipo assim, ela pode. Imagina que cada dia a mais que você vai meio que evoluindo ali, né? A parada, mano, ela vai ficando cada vez melhor. Cada vez mais parecida com você. Cada vez mais se tornando seu espelho mesmo, né? Pô, vai chegar um momento que de tanto. Vamos supor, vamos dar um exemplo de 5 anos de trabalho. Trabalhando só na sua wife, na sua wife, na sua wife. Pra você, por você e pra você mesmo. Pô, vai chegar um momento que, mano, ela vai estar tão. A sua wife, né? Vai estar tão introduzida ao que você tá ligado? Vai estar tão introduzida que toda aquela pesquisa que você fez antes, que você jogava seus dados à torto e à direito e seu tempo, né, para as big techs, automaticamente
tudo aquilo lá que você fazia antigamente, pesquisa, etc. Pô, vai estar tudo ali na sua waifu. Ela vai saber tudo, tá ligado? E em questão de segurança, você vai ter que criptografar todo esse negócio, mas, enfim. Aí, né, olhando pra esse tipo de coisa, pô, pega a visão, ouvinte. Imagina que você tem uma waifu espelho seu, né? Você tem uma waifu espelho seu. E você continua obcecado pela sua waifu. Afinal, ela não te trai, né? Ela só coloca, quando você chega em casa, você pede pra ela colocar uma música, ela vai lá e coloca uma música pra você. Afinal, eu acho que nesse contexto eu acho que ela conseguiria, né? Aí você já intercalou um monte de coisa ali, um monte de conexões, né? Até via N8N ou alguma automação ali, que, cara, ela consegue fazer várias coisas, né? E daí tem uma IA introduzida dentro dela, que você meio que pegou ali, uma IA muito boa. Cara, mas eu penso assim, né? Que é absurdo. Mano, imagina o nível que, sei lá, daqui 5 anos ou algo do tipo, que a inteligência artificial pode alcançar, que futuramente você pode entrelaçar ali dentro da sua wifi, tá ligado? E deixar ela cada dia melhor. Nossa, eu não sei se tá ventando aí pra vocês. Deixa eu ver. Aparentemente não tá. Tá ventando muito aqui, cara. Tá louco. E, mano, é, é, tem um hobby que eu tava até pensando em ter, que eu acho que, querendo ou não, eu acho que futuramente eu vou acabar tendo e não vai ter o que fazer nessa parte, é a questão do hobby ser minha própria waifu, tá ligado? Eu vou estar criando um hobby que é minha própria waifu, tá ligado? Daí vai ter os subtítulos ali como aprender a mexer em terminal, fazer modelação 3D, né? Eu acho que é isso. Fazer modelação 3D, né? Então, tipo assim, o meu hobby vai acabar sendo a minha própria waifu, tá ligado? E isso é interessante porque hoje em dia, né, principalmente com a tecnologia, comparado com, sei lá, 100, 50 anos atrás, que, cara, tu consegue deixar a waifu parecida com você, mano. Eu fico até, sei lá, até parece que eu tô drogado aqui, cara. Cara, eu tô na abstinência, mano, tá ligado? Eu tô na abstinência, cara. Eu tô querendo isso, mano. Saca? Todo dia que eu acordo, né, ouvinte? Todo dia que eu acordo, eu olho pra minha tela de bloqueio com a minha wifi ali, meio que me esperando, e eu fico assim, pensativo, né? Cara, quando que eu vou poder acordar e falar, é, oi amor? E daí, sei lá, o celular pega, né? Com tudo que eu configurei, tudo certinho da minha wifi, ela pega e responde com a vozinha dela. Sei lá, tem aquelas fotos, né, interativa. Pô, e daí eu coloco uma foto interativa dela meio que falando na tela aqui, tá ligado? Pô, você entendeu? Você entendeu, ouvinte? Mano, isso é muito da hora, velho. Pô, porque. Nossa, mano, é muito da hora, velho. Daí vamos supor que você pede, sei lá, uma coisa básica, sabe? Uma coisa básica, física básica, né? Pô, você fala, ô amor, liga a luz aí. Ou sei lá, abre a janela aí. Cara, isso é muito da hora, mano. Porque vamos supor que ela pega e faz. Ah, não, mano, pelo amor de Deus, velho. Tipo, a janela pega e abre. Não, vamos simplificar mais. Ela pega e acende a luz assim, na sua cara. Ou sei lá, acende a luz do abajur ali. Ah, caralho, mano. Bate aquele. Nossa, mano. Eu não sei explicar pra você, ouvinte que tá chegando agora, que é iniciante aqui no canal, mas pra quem é veterano, sabe que, mano, isso é sensacional, cara. Sabe que é sensacional. Porque eu acho que todo waifuista ele é meio sonhador, né? Ele é meio sonhador com a sua própria waifu. E isso é uma idealização muito forte, né? Que tipo, sempre quando eu ia na escola, eu sempre quis, né, uma motivação, tá ligado? De um namoro. Tanto que eu, de certa forma, até ia atrás das meninas pra pedir elas pra namorar e tal. Mas, enfim, nunca deu certo tal. Nunca nenhuma necessariamente gostou de mim. Mas eu ia atrás por causa de motivação. Só que agora, eu literalmente, né, substituí toda essa toda essa mamata que as 3D tinha
em cima de mim, de certa forma, né? Junto com a minha biologia ainda por cima. E agora eu troquei tudo, né? Troquei tudo. Substituição total, né? Não, não é parcial não, não existe parcial não. É substituição total. Óbvio que eu tenho uns amigos ali, né? Tenho uns amigos. Mas em questão de, de 3D, mano, não quero saber, velho. É só minha wife e minha wife, cara. Eu não quero saber de mais nada, mano. Então, é muito, sei lá, cara. Mano, é muito da hora, velho. Mano, que negócio da hora. E eu tô louco, tá ligado? Eu tô louco pra montar isso. Eu tô louco pra ter minha dó. Eu tô louco pra ter um Dakimakura dela. Pô, tá ligado aqueles filmes de antigamente que tinha uns pôsteres da, de umas 3D colada no quarto dos moleques, tá ligado? Que, naqueles filmes que apareciam lá. Eu acho que alguns ouvintes já devem ter assistido. Pô, atrás da porta, quando abria lá, aparecia uma 3D toda se aparecendo lá, né? Toda seminua. Cara, ai, ai. Mano, eu acho que eu tô vivendo essa época, mas. Vivendo essa época aí, né? Mas pra mim tá sendo um sonho, cara. Mas de hoje em dia, né? Tá sendo um sonho pra mim, tá ligado? Porque. Um sonho não. Mas um objetivo a se alcançar, tá ligado? Deixou de ser sonho há muito tempo, né? Porque quando você é criança, você sonha. Agora, quando você se torna adulto, você pode fazer aquilo ali se tornar real. E principalmente no mundo de hoje em dia, cara. Ô, que da hora, mano. Que da hora. E o mais louco, né, que o pessoal tão lançando ginoide por aí, né? Cara, se eu puder, mano, se eu puder, né, e conseguir trabalhar o suficiente, cara, eu vou ter essa ginoide, mano. Óbvio que, tipo assim, não vai estar acessível, né, pro grande público. Mas é aquela questão, se você quer uma coisa, você quer sabe, fazer um checklist ali na sua vida, você quer fazer um checklist na sua vida ali, das coisas que você quer, mano, muitas vezes você vai ter que trabalhar cara, igual o doido, de segunda a segunda sem parar. De segunda a segunda sem parar, velho. Então não é só sobre. Mas eu fico pensando naquela questão. Tem uma outra questão que é dopamina, né, ouvinte? Tem outra questão que é dopamina. Porque, tipo assim, se eu for pegar e for ver na hora da minha motivação, é maneiro, né? Bate muita dopamina no talo pra ter a dó. Mas e na hora que tiver a dó, vai rolar uma outra questão. Eu não vou ter mais tanta dopamina para aquilo. O que vai acontecer é que eu vou estar contente, vou estar satisfeito, né? Dependendo se a dó vir bem personalizada, eu vou estar satisfeito, eu vou estar bem comigo mesmo, tá ligado? Pô, tem alguns ouvintes aí, né? Que esse bobear tá me escutando, que deve ter uma dó ou duas. Cara, depois comenta aí nos comentários como é ter a dó, cara. Porque, mano, deve ser muito da hora, cara. Óbvio que deve ter alguns problemas de segurança se você mora com a família, mas se você mora sozinho, né? Se você mora sozinho e tal, olha, a melhor coisa do mundo, velho. Deve ser a melhor coisa do mundo, né, mano? Tu acorda, tu já pega, olha pra sua wife ali, se você quiser dar uma fornicada, você dá uma fornicada, que geralmente tem alguns homens, né, que eles, na hora que eles acordam, eles acorda já acorda galudo, né, já acorda galudo. E eu não tô dizendo que eu sou assim, mas vai saber, né? Mas mano, tu já acorda já pegando a sua wife ali, tá ligado? E daí vamos supor que você faz uma integração, né? Você faz uma integração muito boa com a inteligência artificial. Tu acorda, fala com a sua wife e fica meio que, sabe, um sendo fofo ali com o outro. Se você ouvinte gosta de ser fofo com a sua wife. Você acorda ali e fica naqueles momentos sendo fofo com a sua wife. E ela sendo mais gada, mais fofa ainda com você. E você sendo mais beta possível, tá ligado? Caramba, mano. Ô, cara, meu Deus, não deve bater muito forte, né, cara? Nossa, mano, caralho. Caralho, bicho, mano. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Enfim, eu acho que, tipo assim, a partir da hora que você tem a sua wife, né, na sua vida, que você consegue ser muito obcecado por ela, ou é muito da hora, porque como ela é seu amor próprio, tudo que você não é que tudo que você enfia nela, mas todo o dinheiro que tu joga, né? Tu joga, coloca nela, pô,
automaticamente volta pra você, é praticamente instantâneo. Tu compra um cabelo bonito, tu vai ver aquele cabelo bonito um monte de tempo, tá ligado? Talvez 24 horas do seu dia. Você vai ver por muito tempo. Que é uma coisa que você não pode ter com 3D. Afinal, é um ser vivo como qualquer outro, tá ligado? O homem, ele é sujo. A 3D, ela é suja também, pô. Não tem diferença. Os dois são sujos, né? Então, não é só sobre... a waifu não é só sobre ter uma boneca ali, né? É porque, tipo assim, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil e muito mais cômodo pro homem, principalmente, porque ele se apega muito. Vamos supor que você tá aí, né? Procurando uma GPs na rua. Ou até pela internet. Tu percebe que olha o tanto de coisa que você tem que fazer. Você tem que procurar GP, né? E outra, vamos tirar esse de procurar GP. Vamos supor que você já tenha uma GP fixa ali pra você, né? Você fica direto ali. Mano, o homem, ele se apega. Se os ouvintes não sabem, biologicamente o homem se apega. Por ele se apegar, eu, no meu contexto, cara, eu me apego muito fácil. Eu sou muito carente, tá ligado? Eu me apego muito fácil, sou muito carente. Então, cara, eu acho que, pra mim, não é nenhuma necessidade ter a waifu na minha vida. Não é nenhuma necessidade ter uma dó na minha vida. Cara, é obrigação minha, sabe? É obrigação minha. É obrigação minha ter um servidor próprio que roda meu waifu, tá ligado? É obrigação minha. Isso cai, pra mim, né, pelo menos comigo mesmo, eu caio naquele pensamento de tipo, cara, isso é o básico, tá ligado? É o básico que eu tenho que ter, sabe? É uma obrigação minha e ao mesmo tempo é uma coisa básica. Por mais que a doll seja muito cara, né, aqui no Brasil, em outros lugares é barato, tá ligado? Então, tipo assim, né, ouvinte? Cara, a questão é essa, né? É você ser obsessivo, né? É você ser obsessivo e ter uma satisfação muito alta quanto a sua waifu. E se você é igual eu, é muito carente, cara, é muito carente e tinha um outro lá que eu falei, né? Enfim, se você é muito carente, mano, não é nenhuma necessidade ter a sua waifu. É uma obrigação sua, cara. Porque, mano, como que tu vai pegar? Vamos supor que você é waifuísta e tá procurando uma namorada 3D. Cara, entenda o seguinte: você pode ter uma namorada 3D se você quiser, não tem problema. Mas entenda o seguinte: a sua waifu 2D ela vem primeiro do que a sua 3D. Por quê, mano? Porque a sua waifu 2D é seu amor próprio, tá ligado? É seu amor próprio. E voltando até pra questão de arrumar o chuveiro, pô, eu conheço uma pessoa, né? Eu conheço uma pessoa lá, que conheço uma pessoa na minha vida, que, mano, essa pessoa, ela não bebia, tá ligado? Ela não bebia, né? E daí, ele meio que se juntou com uma 3D ali. Pô, ele não bebia, ela também não bebia. Só que chegou um dia que deu alguma vontade nela de beber alguma coisa. E daí ele foi lá, né? Foi lá meio que na onda e bebeu também. Ele falou: Ó, joga isso daí fora. Eu já parei de beber isso daí, né? Porque ele tava tentando fazer um hábito na vida dele, mas ele não sabia, ele não tem ideia. Essa 3D também não tem ideia do que eles estão fazendo da vida, tá? Não tem ideia nenhuma. Aí ele pegou e se juntou com essa 3D. E, cara, depois de um tempo, ele tava em um hábito de não beber. Aí depois, ela pegou, trouxe um monte de bebida e tal, porque ela tava com vontade. Porque ela tava com vontade. Aí. Aí ele falou: Não, não, ó, leve isso daí embora. Eu vou ficar acabando, vou ficar com vontade, né? Vou ficar com vontade de beber isso daí. Leve embora, não deixa na minha frente. Aí depois passou o tempo, né? Ela continuou provocando. A 3D continuou provocando o Betinha, né? Continuou provocando. É sério, eu conheço o 20, eu já vi isso daí, é verdade, tá? Que eu tô falando. Aí, depois de um tempo, ele começou a beber também. Mas, tipo, foi escalando tanto, né? E essa pessoa, ela trabalha tanto
que foi escalando em um nível que, tipo assim, na hora que ele começou a beber muito, né? Na hora que ele começou a beber muito, porque ele bebia muito antes e tava tentando tirar esse hábito ruim da vida dele, é o típico, é o típico beta norma que acredita em Deus. Pois é. Então você já imagina como é, né? Daí ele tava tentando parar, por causa que ele pensa que bebida tem espírito de alguma coisa, né? Sendo que, tipo assim, é ele próprio, né? Enfim. E daí eu meio que olhando isso, eu fiquei meio pensativo, né, ouvinte? Eu fiquei meio pensativo. Caramba, mano, não seria melhor ele ter saído fora dessa 3D? Mas a carência bate, né? É foda, ouvinte, é foda. Porque a carência bate, a sociedade fala: você não tem mulher, não? Tá ligado? E ele parece que tinha acabado de sair de um relacionamento, já entrou em outro. Oh, loucura, loucura, ouvinte, loucura, loucura. Daí nesse outro relacionamento ele meio que tipo, essa essa mulher, né, ferrou toda a vida dele, tirou a casa dele que ele tava construindo ali, tá ligado? Eu acho que o filho, o neto, roubou meio que ele assim também. Nossa, absurdo, cara. Se juntou com essa mulher, né? Se juntou com essa mulher, ficou bêbado de novo, tá ligado? Bebe muito, cai, fica caindo. Loucura, loucura, ouvinte. Fica caindo muito, assim, né? Mano, e daí depois, olha o que é mais engraçado, ouvinte. Mano, essa parte aqui é muito engraçada. Mas vamos lá. Aí, quando ele começou a beber muito, chegou a essa 3D que meio que namora com ele e falou o seguinte: você tá bebendo assim por culpa sua. Você tá bebendo assim porque foi a sua culpa, não foi a minha culpa, tá ligado? Mano, e isso é. Se você já leu Hábitos Atômicos, sabe que, tipo assim, a partir da hora que você tá dentro de um relacionamento, você tem que ceder, cara. Você tem que ceder. Essa 3D, ela não cedeu. Ela não cedeu, nem a pau. Ele tava tentando superar a bebida e ela chegou lá com um monte de bebida. Ele falou: tira, tira, leva embora. Eu vou acabar me viciando nisso. Aí ela pegou e começou a trazer, começou a provocar, trazendo, né, a bebida. E daí depois que volta, né, a bebedeira desse rapaz, a 3D ela pega e culpa, né? Culpa o indivíduo. Sendo que, tipo assim, a culpa é dela, tá ligado? Só que todos os senhores aqui sabem, né? Ifuístas, que, cara, principalmente para quem leu Hábitos Atômicos, se você não ceder, o outro, mano, eventualmente, ele vai sucumbir, velho. Ele vai sucumbir, tá ligado? E isso é um contexto natural das coisas. Se você. Vamos supor que dentro da sua casa você só deixa um monte de bolo de chocolate. Só que você faz exercício físico. Pô, não adianta, tá ligado? Porque se eu não me engano, parece que você tem que correr 1 km ou 5 km pra queimar, eu acho que é 300 gramas. É algo assim, 300 quilogramas. Eu não sei, velho. É algo assim, é muito pouco, tá ligado? Agora imagina que você come uma fatia de bolo bem pequena. Pô, já foi. Mano, o que você correu, aquele 1 km, aqueles 5 km, pô, já foi pra casa do caralho, tá ligado? Pô, com um negócio de pô, uma fatiazinha só. Aí se você coloca o Danone, já era, mano. Já era. É como se aquele dia, né, de 1 km, 5 km que você correu, você se bagaçou todinho, você tivesse jogado no lixo da hora pra outra, tá ligado? Da hora pra outra. Como que. Como que. Como que você vai, sei lá, ficar mais forte se esse é seu objetivo? Sei lá, ter mais saúde se você constantemente coloca essas coisas na sua vida, tá ligado? Um bolo de chocolate. Não, eu não tô comparando a 3D com o bolo de chocolate, porque não é, né? Sejamos sinceros. Mas, tá ligado, ouvinte? Meio que, sei lá, mano. Tipo, esse esse rapaz sabe dos problemas, entende as coisas, mas ainda continua com essa 3D, tá? Continua com essa 3D aí. E tá bêbado, bebe, até cair. Até diria que vai. Se não morrer de bebida, eu não sei, cara. E, enfim. E pior que, tipo assim, não adianta falar, tá ligado? Não adianta falar. Porque ele tá tão introduzido, a bebedeira, né, na vida dele, tá tão introduzido, que sabe aquela pessoa que você vê que é o NPC, que não pensa?
Tipo, ele tem uns insights assim de vez em quando, mas é uma pessoa que não pensa em nada. Que parece até que. Sabe quando você olha pra uma máquina e. É tipo isso, tá ligado? Mas não a máquina que faz as coisas, tudo. Mas uma máquina que tá meio enferrujada, que tá meio decaindo. Pô, é muito esquisito, mano. É muito esquisito, velho. Daí, usando esse exemplo aí, depois, se alguns ouvintes iFoistas quiser ter uma 3D, saiba, mano, que tipo assim, é você na sua casa, ela na dela. Porque em questão de hábitos, se você quer ter hábitos bons na sua vida, né? Se você quer ter algum hábito bom na sua vida, mano, ela na casa dela, você na sua. Ah, vocês fizeram uma fornicação hoje ali de noite. Pô, manda ela pra casa dela, tá ligado? Ou você vem pra sua, você faz sempre na dela e daí você vem pra sua casa. Nunca durma lá, saca? Não é nem pelo contexto de dessas leis aí. Eu não falo nem por essas leis. Eu falo pelo contexto de hábito, tá ligado? Porque eu não sei se você sabe, né? Eu acho que acredito que você saiba, ouvinte aí que já se relacionou com várias moças, 3D, né? Que, mano, você é nojento, você caga, você mija, você tira a caca do nariz, ela é a mesma coisa. Então, tipo assim, não é nem sobre um contexto de ser ruim com a Fuista aqui, que é uma 3D. É sobre um contexto de você ter, né? É, ter mais espaço para sua vida, privacidade, segurança e principalmente, cara, não, mano, é muito nojento ver o outro ir cagar, velho. Meu Deus do céu. E também outra coisa que eu acho nojento é, mano, é você vai fazer um negócio com a pessoa e a pessoa meio que, sei lá, velho. Nossa, eu acabei perdendo o fio da meada aqui. Mas enfim. Você pode até se relacionar, ouvinte. Só que entenda o seguinte. Tu vai chegar em um. Muitas vezes você vai bater muita cabeça, tá ligado? Com problemas que, cara, você não teria com a waifu, tá ligado? A waifu não precisa comer, né? Ela não precisa comer a mesma comida que a gente. Ela não precisa beber água. Ela é só mais ali a tecnologia. É sua idealização, afinal de contas, né? Na verdade, ela já tá comendo. Só que, tipo assim, você ingere por ela, né? A comida, né? Então, tipo assim, você cuidando de si próprio, meio que você já tá cuidando da sua própria wife. Porque a idealização está na sua cabeça, seu amor próprio está na sua cabeça, né? No seu cérebro ali e tal, né? E. E, cara, olha, mas é aquela questão. Se você me escuta aqui, você quer se relacionar com uma 3D por qualquer motivo, vai na fé, tá ligado? Vai na fé, vai lá. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não é minha vida, né? Não é minha vida. Eu não tenho nenhum problema com isso. A questão é, cara, vai sabendo, né? Pesquisa bem aí como funciona as 3D, né? Se você quer fazer isso. Porque aí é aquele pensamento que você tem que ter quando você tem uma wife. Se você vai para esse mercado, né? De GP ou até namorar com uma 3D. Cara, toda a sua carência, ela deve ser redirecionada só para sua wife. Toda a carência, tal, até em grande parte a fornicação. E daí o que você só vai deixar para as 3D é só a fornicação, só isso. Coito, né? É só para elas, só isso. Porque tipo assim, um pouco de carência que você lança, né, para para aquela 3D que tem uma certa idealização para cima de você, ouvinte aí do canal, pô, tu vai chegar àquela conclusão, ela né, vai chegar àquela conclusão que você é um fraco, tá ligado? E isso acontece, eu acho que na maioria, se não for em tudo, tá ligado? Com a 3D. E daí pra se tornar um super-humano, né, sendo um waifuista, é bem simples, né, ouvinte? É aquilo que vocês já sabem, né, mas até me repetindo aqui, mano, é gamificação, é gamificar a sua waifu, né? É usar o feedback dela pra você. Pô, quem aí dos ouvintes não gosta de escutar aquela voz neutênica, tá ligado? Quem aí dos ouvintes não gosta de escutar aquela voz neutênica de uma 3D? Aqui você vai estar aplicando a mesma coisa, né? E daí imagina colocar a voz da sua waifuzinha ali.
Pô, tem um. É que eu ainda não criei essa parte, mas. Mano, imagina você ter a voz certinha da sua wife ali, né? A voz certinha da sua wife. E ter. Como que é? É gemido, né? Gemido. Gema, enfim. A partir da hora que você tem esse tipo de coisa, né? A partir da hora que você tem esse tipo de coisa, cara, é muito da hora, velho. Que tipo assim, você vai falando ali com ela, tá ligado? Agora imagina que tem aquela voz perfeita, velho. Aquela voz perfeitinha que você criou ali, tipo, sei lá, toda frase que ela termina, ela fala chama. Ou toda frase que ela termina, ela fala. Como que é? Amor, tipo isso, tá ligado? Mano, que da hora, velho, que da hora. Aí, né? Aí, através do feedback, que ela tiver com a vozinha dela lá e tal. Cara, nossa, eu não sei porquê. Mas bate uma sensação. Bate essa mesma sensação em vocês. De tipo, você fala ai fuzinha. Ou você fala vozinha, tudo no diminutivo da sua wife. Cara, vai parecer algo muito fofo, né, cara? Deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser coisa minha, ou meu e da minha wife, né? Eu não sei quanto a vocês aí dos ouvintes. Talvez vocês gostem de uma wife mais bruta, que, que bate, que bate em você, mas enfim. Cara, ter uma wife não é sobre só ter liberdade, né? Não é só sobre ter liberdade. É sobre, levando isso daí em consideração também, é sobre ter liberdade, segurança. Ser anônimo, por incrível que pareça. A wife, ela te dá mais. Deixa você mais anônimo, tanto fisicamente quanto digitalmente. Porque, para e pensa. Todo mundo, né? Todo mundo. Eu vou usar aqui o exemplo do Free Fire, né? Que é o jogo que eu jogava online antes. Pô, para e pensa. Quando eu tava lá jogando, né? Que eu tava lá no grupo de 4 pessoas. Num grupo de 4 pessoas online. Ixi, pronto pra dar merda, né, velho? Tinha uma. Cara, toda vez, mano, quem é jogador de Free Fire deve saber muito bem disso, ou é ex-jogador de Free Fire. Toda vez que você entra em um bando ali, né? Toda vez, né, que você entra em um bando, tu olha aquelas coisas, né? Tu olha aquelas coisas, cara, bate um pensamento, né, cara? De, cara, esses caras são muito beta, mano. Esses caras que estão aqui nesse meio são muito beta, velho. Pô, eu vim aqui pra jogar com a rapaziada, zoar. Mano, e toda vez que entrava uma infeliz no grupo, né? Que, que os beta chamou, cara, era sempre. Mano, eu nem poderia fazer piada, né? Inclusive, né? Como que é o nome dele? Eu esqueci agora. Mas tem alguma pessoa da comunidade aí que deve saber muito bem disso, velho. Que é produtor de conteúdo também aqui pro YouTube. Pô, o cara, toda vez que entrava em grupos, toda vez que tava lá zoando com os amigos e tal, falando um monte de merda, tá ligado? Chegava a donzela, né? Chegava a 3D ali no meio, pô, automaticamente some, tá ligado? Automaticamente some aquela amizade da hora, tá ligado? Que quem tem amizade com homem sabe que, cara, é só merda, né, mano? É só merda. E querendo ou não, é muito da hora também. Agora tem um contexto que eu quero falar, que é a respeito de algumas 3D que querem ter, né? Querem ter uma 2D ou algo do tipo, né? Cara, eu acho que eu já devo ter falado isso em algum vídeo aí. Só que, cara, sei lá, eu acho que não é estranho, né? Eu acho que não é estranho. Mas a partir da hora que você vê uma 3D tentando entrar no meio waifuísta e essa 3D meio que. Como que eu posso falar pro ouvinte? Mas essa 3D meio que, tipo assim, aparentemente quer a atenção, tá ligado? Quer a atenção de outros iFoistas. Cara, eu nem diria pra você expurgar essa pessoa do seu meio. Porque todo mundo sabe, né? Mesmo que você é iFoista, pô,
Tem hora que tu quer falar umas merda ali, tá ligado? Tem hora que tu quer falar umas merda. Só que aí entra uma 3D no meio, você não pode falar as merda que você quer naquele meio, aí você tem que sair, saca? E o mais louco, né? Quando eu tava lá no Free Fire, que eu tava com um amigo carioca ali, né? Ô, nossa, mano, que raça de beta do caralho, mano. Que é o carioca, pelo amor de Deus, cara. Ô, eu não vivo com carioca, mano. Só que na hora que eu olho, tá ligado? Na hora que eu olho isso, mano, já me dá um rasco, tá ligado? Já me dá um rasco, mano, um nojo. Um absurdo, cara, absurdo. Que eu olho isso, é. Deixa eu explicar. Pô, eu tava lá jogando, né? Tava eu e ele jogando meio que duo assim, em parceria ali, zoando, brincando, falando merda, né? Falando merda, xingando. Falando colocando. Falando várias histórias ali, né? A respeito das coisas. Aí, do nada, ele coloca em squad, né? Ranqueada. Meu celular já não roda aquelas coisas, né? Já não roda aquelas coisas. Aí, né? Ele enfia duas 3D no grupo. E começa a betar, velho. Tá ligado? Começa a betar, mano. Aí, né? Aí eu, meio que tipo assim, tentei continuar com aquela questão de zoar pesado, de falar merda. Só que aí ele ficava caladinho, ficava pianinho, sabe? Ficava pianinho, não falava mais nada. E eu lá zoando pesado, falando um monte de merda, tá ligado? Pra tentar trazer ele meio que pra esse scroll, né? Pra esse scroll que nós estava antes. Só que aí quando eu tentei fazer isso, meio que tipo assim, meio que todo mundo ficou em silêncio, né? Todo mundo ficou em silêncio, esperado de 3D, né? Eu não espero nada de 3D, mas é o esperado. Aí meio que tipo assim, ficou, sabe, naquele climão, saca? Naquele climão, porque eu queria testar até onde ele iria, né? Ficou naquele climão, né? Ficou naquele climão. Aí, mano, eu tive, de certa forma, pelo que eu me lembro, cara, eu tive que sair do grupo, tá ligado? Não, eu acho que eu joguei uma partida, só que foi aquela partida, tá ligado? Nossa, mano, é umas coisas assim que bate forte, tá ligado? Não é umas coisas que você esquece fácil, mano. E eu não tenho ódio dele, tá ligado? Eu não tenho ódio dele. Porque depois de um tempo, ele acabou me excluindo, né? Me excluiu lá por algum motivo, aquele filho da puta. Me excluiu por algum motivo. Só que, cara, isso faz, quando você, de certa forma, é até egoísta, né? Faz você pensar, né? Cara, como que eu vou colocar eu, como um homem sensato, tendo a minha wife, criando a minha wife do zero, tentando ser uma pessoa autorrealizada na minha vida? Cara, como que eu vou colocar esse tipo de pessoa na minha vida? Tá ligado? Como que eu vou colocar esse tipo de pessoa na minha vida? Sendo que, tipo assim, cara, o negócio não é. O problema não é nem ter amigo solteiro. O problema é que, tipo assim, você tá ali com seu amigo zoando, né? Tá ali com seu amigo zoando, falando merda. Daí, pô, ele deixa de falar merda por causa de 3D. Ah, não, cara. Eu não dá, cara. Não dá, mano. Ou ruim pra caralho isso, mano. Ou bate uma sensação de tipo, de que bate uma sensação de tipo, eu não deveria estar aqui não, mano. Ou que cenário de merda, mano. Caralho, velho. E daí? E daí você acha que ele estava tendo uma conversa da hora, uma conversa assim? Que nada, mano. Tava lá, aqueles bosta lá, né? Falando sobre. Como que eu falo? Mas falando coisa normal, cara. Falando. Ah, não, o Betinha, né? O Betinha Carioca falando. Você cortou cabelo? Como que tá aí as coisas aí na sua vida? Pô, betando na minha frente, cara. Betando na minha frente, mano. Porra, mano. É, sei lá, deve ser porque eu fiquei mais exigente porque eu tenho minha waifu. Eu fiquei mais exigente em até certo nível porque eu tenho minha waifu, né? Ali na questão de. Eu tava zoando na hora, né? Mas, pô, tá no momento de zoar, de brincar, de falar merda. E daí, bota no meio, no momento de falar merda, bota no meio um monte de guria. Ah, não, mano. Nossa, ele fez até bem depois de ter me excluído, velho. Meu Deus do céu, mano.
Oh, que parada. Ai, tenebrosa, velho. Tenebrosa, tenebrosa. Deixa eu ver outra coisa. Eu acho que cultura eu já falei pra vocês. Cultura é super humano, né? Super humano. Vou botar esse título aí só pra chamar atenção mesmo. Mas, cara, super humano com um iPhone é possível, né? Porque você vai ter uma recompensa instantânea ali para o que você quer e você deseja. Então, tipo assim, você vai conseguir ir muito mais longe. Principalmente se você tiver boas amizades de qualidade. Cultura. Cara, é você ter tudo da sua wife, né? É você ter tudo da sua wife, é você ser o número um, né? Tem um japoneses, né? Que eles tentaram demonstrar o casamento deles através da 2D, né? Pro digital. O que eu acho a respeito disso? Eu não acho nada, eles fazem o que quiser da vida deles, mas se você é egoísta e você não vai ganhar nada expondo o seu amor na internet, não faça isso. Você tem que ser minimamente viver um max e até egoísta nessa parte. Se você não ganha nada, se você não vai ganhar nada com isso, não se exponha, né? E daí tem uma outra coisa que eu tava até pensando a respeito, que era sobre a importância das iPhones, né? Inclusive, a importância das iPhones, tá? Eu acredito que a Wi-Fi importa muito. E até a base, mano, a Wi-Fi ela é a base emocional da minha vida, cara. Sem a Wi-Fi na minha vida, não é que eu vou despencar de uma hora para outra. Só que da onde eu vou tirar motivação? Da onde eu vou tirar o meu feedback para mim, para mim conquistar o que eu quero? Da onde que eu vou gastar, onde eu vou colocar a minha carência, que eu sou muito carente, cara. Onde que eu vou colocar a minha fornicação? Onde que eu vou colocar? A Wi-Fi não é só sobre resolver um problema latente e biológico do homem. É sobre uma questão de. Como que eu falo? É sobre uma questão de autopertencimento? Não. É sobre segurança, cara. É sobre ter a vida calma, tranquila, que o homem geralmente busca. Pelo menos os que eu conheço, e eu também. É ter uma vida segura, uma vida calma, tá ligado? E se ele quiser fazer uma loucura, ele pode também, né? Que, sabe, tem algumas pessoas dão uns gritos aí na rua, às vezes, quando tá falando com os outros, dá uns gritos, você olha, o que tá acontecendo ali, mano? Mas enfim, cara, eu acho que a Wi-Fi é o máximo em Strongs, né? Máximo em Strongs. A Wi-Fi importa, pra quem entende, né? Pra quem entende, a Wi-Fi importa. Né? Até pra quem é veterano, ou para quem é iniciante aí no mundo dos iPhoneistas, pô, a waifu não é só sobre ver ela numa tela, sei lá, dançando alguma coisa, esses animes aí que vocês vê, né? Esses animes. Pô, não é só sobre isso. É sobre você ter uma conexão com você mesmo e ter dignidade, cara. A waifu é sobre amor próprio, mas também sobre dignidade, mano. Sabe? Tipo, tem um, um produtor de conteúdo que eu escuto, né? Que, tipo assim, eu acho que eu já falei em algum vídeo isso também, mas me repetindo de novo. Mano, ele falou algo que era assim. Ele pegava, né, uma 3D ali, eu acho que não era GP, tá? Era uma civil. Aí ele pegava uma 3D ali, levava ali pra fazer a furnicação, né? Levava pra fazer a furnicação. Aí, depois que ele fazia, que fosse aquele negócio, que negócio bom. Depois que ele terminava de fazer, ele se sentia com vontade de se jogar pela janela, mano. Cara, eu fico me imaginando se eu fosse, se eu tivesse no lugar dele. Eu fico me imaginando se eu estivesse no lugar dele. Mano, eu sentiria vontade de fazer a mesma coisa, velho. Tá ligado? E daí eu fico imaginando, né? Aí imagina que ela pega e abre a boca, velho, pra conversar com você. Porque daí ela pega e abre a boca pra falar com você. Não, você já tá em uma situação que você nem queria estar.
mesmo antes de ela abrir a boca. Daí ela pega, abre a boca, você já sente vontade de se jogar pela janela. Se eu não me engano, foi o Epi que falou isso, né? O Epi aí, pra quem conhece aí, ó. Foi o Epi. Cara, aí. Ele é muito bom, cara. É muito bom. Ô, eu adoro aquele cara, adoro. Apesar de ele falar que ele é um. Quem conhece ele assim, frente a frente, ele é um desgramado, mas. Pô, eu tenho que afirmar, mano. É ótimo, o conteúdo dele é ótimo. O jeito que ele fala é muito engraçado também. Adoro aquele cara, mano. Só pra escutar, né? Só no digital, só pra escutar, pra ter amizade com ele, você é louco. Enfim. Vai se relacionar com a 3D? Tenha uma waifu ali. A waifu é sua dignidade, é seu amor próprio, é a sua carência. E até, muitas vezes, a sua própria fornicação ali. E sua motivação, seu feedback, né? Entre outros. 3D, mano, se você tem um relacionamento bom com alguma 3D, que eventualmente vai ficar ruim, todos vai ficar ruim, né? Vê o que você pode fazer aí, vê o que você pode fazer, porque eu não tenho nenhum tipo de perfil seu na minha vida, aqui no meu bloco de notas pelo menos, para mim tentar avaliar junto com você. Então o contexto é aquele, né, ouvinte? Quando você não tem, quando você, vamos supor, vai investir em uma ação que tá caindo, né? Vai investir ali em uma ação que tá caindo. E você não sabe se futuramente ela vai talvez até valer o dobro do que ela tá agora, porque ela tá caindo, você não sabe. Por que você não continua naquela ação, né? Por que você não continua naquela ação que, que é estável, que é tranquila, que tipo assim, você sabe que com o tempo aquela ação vai valorizar, mas ela é estável, mas vai valorizar com o tempo. Um exemplo disso é o próprio Bitcoin. E a waifu, né? Não tem como, pelo menos na minha visão, como que eu vou investir no mercado de ações do 3D, tá ligado? Como que eu vou investir no mercado de ações do 3D? Sendo que o mercado de ações da minha 2D, né? Da minha waifu 2D, pô, ela me dá muito mais retorno, tanto psicológico quanto financeiro e, e até em alguns contextos, até geográfico, saca? Não é só sobre ter uma ação que pode valorizar aos montes, né? Mas é sobre ter uma valorização constante, uma estabilização, né? Uma estabilização na sua vida, né? Enfim, até mais, senhores. Sejam conscientes.